40 anos na luta. O dia que eu entendi quase tudo sobre o dinheiro. Mas esse quase fez com que realmente eu conseguisse mudar a minha vida, e o meu objetivo realmente com relação a esse conteúdo é fazer com que você também mude sua vida, com que você se desperte e entenda que muitas vezes o seu esforço está fazendo com que você se canse e não obtenha os resultados que deveria obter. Então, o fato é que por algumas décadas, não muitas, eu realmente trabalhei e me esforcei muito para tentar alcançar aquilo que realmente eu gostaria. E o fato é que quanto mais eu me esforçava, menos energia eu tinha, menos disposição, e o mundo, na verdade, parecia que estava pesando realmente nas minhas costas. Mas o fato é que a minha situação financeira acabava retraindo. Eu não conseguia ter os resultados que eu realmente gostaria. E o fato é que eu comecei a entender que eu estava sim no caminho errado e que eu precisava tomar uma outra direção. E foi daí então que eu comecei a analisar não só a minha vida e os meus resultados, mas também a vida daquelas pessoas que estavam à minha volta, a vida de alguns amigos, de familiares, de pessoas conhecidas de forma geral. E comecei a separar um grupo e outro. Um grupo onde se tinha uma vida parecida com aquela que eu gostaria de ter, e o outro com a vida que eu tinha. E o fato é que comecei a entender que o que estava, na verdade, relacionado ao que eu gostaria de ter não era o esforço, e sim a estratégia, o método. Isso está muito relacionado ao trabalho, e não é realmente o fato de trabalhar ou não trabalhar, mas sim o fato de encontrar a melhor maneira de se trabalhar. E a melhor maneira de se trabalhar para cada um é diferente, porque as pessoas são diferentes. Porém, o que eu vou dizer para você agora se encaixa dentro da vida de qualquer pessoa, independente das diferenças que existam entre elas. Você está, na verdade, muitas vezes distante do que é fato. E o tempo, ele não perdoa absolutamente nada nesse sentido. Porque, independente de você ter a orientação, o conhecimento ou não, o tempo está passando e não te perdoa. E o fato é que as suas ações com relação ao seu trabalho, multiplicadas por um determinado período, vai fazer com que você atinja um determinado resultado. Resultado bom ou ruim. E na maior parte das vezes, como eu vivi isso lá atrás, o resultado não era tão bom assim. As contas não fechavam. E se eu não conseguia sequer fazer aquilo que era necessário, que era realmente básico dentro das minhas necessidades, como que eu iria alcançar o que eu realmente desejava? E a princípio, o que eu desejava era ter uma casa, ter um carro, era ter uma vida melhor para poder ir até o supermercado, não ficar se preocupando com o valor realmente das coisas as quais eu precisava comprar. Poder realmente ter um pouco mais de lazer, poder ter um pouco mais de liberdade. E isso não era nada de anormal, porém estava muito distante daquele momento. E foi daí então que, analisando realmente a vida daquelas pessoas que eu gostaria, na verdade, de viver, e analisando a vida das pessoas que se pareciam comigo, comecei a perceber que, de fato, o comportamento desses grupos era totalmente diferente. E se o comportamento era diferente, o que vinha por detrás dessas ações e desses comportamentos? Era necessário entender isso, porque você não pode, na verdade,
tratar a causa sem entender o efeito. E daí então, foi pensando dessa forma que eu comecei, na verdade, a perceber que os pensamentos faziam total sentido dentro desse contexto, porque eles mudavam a sensação, mudavam os sentimentos das pessoas. E as pessoas se sentindo de forma diferente, elas acabavam tendo ações e comportamentos totalmente diferentes. E com isso, elas conseguiam ter resultados mais expressivos. Bom, daí então, a primeira coisa é entender que aquele grupo que tem menos, grupo a qual eu fazia parte, é um grupo que está totalmente desmotivado. É um grupo que não tem ânimo, porque são tantas frustrações que acaba ficando realmente difícil de pensar em coisas boas. E quando você realmente não pensa em coisas boas, a soma disso por um determinado período é que você acabe não tendo uma vida tão boa assim. Bom, então aqui você já entende que existe um poder, uma energia muito grande por detrás dos seus pensamentos. E é claro que você só consegue ir alinhando os seus pensamentos através de conhecimento, porque é isso que vai fazer com que a sua visão seja ampliada. Então, entenda que, antes de mais nada, você precisa começar a mudar o que está dentro de você para que as coisas que estão à sua volta, aquelas coisas que você realmente está desejando, chegue até você e comece a fazer parte da sua vida. E isso é automático, pode ter certeza. A mudança de mentalidade, que vai fazer total diferença, independente da idade que você realmente tenha, é entender que você não precisa agradar absolutamente ninguém e precisa começar a fazer o seu melhor com aquilo que você tem nesse exato momento, sem perder energia de forma alguma com o que já se foi e com aquilo que está por vir. Por quê? Porque quando você gasta muito da sua energia com o seu passado e esquece de viver o presente e fazer o seu melhor, você acaba vivendo um futuro ruim. Então, se você também vive um futuro agora, nesse exato momento, que não está próximo de você, até mesmo porque você não tem acesso a ele, você acaba desperdiçando sua energia e não fazendo o que é necessário agora, tornando amanhã o seu passado ruim. Então, isso faz total diferença e as pessoas deveriam começar a perceber que o poder está na mão delas a todo momento. O que você vai fazer a partir do momento que Deus te concede mais um dia de vida? Isso muda o jogo. E entenda que Deus já está te oferecendo todos os dias o melhor, independente das circunstâncias. A sua vida pode não ser tão boa assim e tão agradável. Porém, o direito de viver mais um dia de vida, de abrir os seus olhos e realmente poder voar alto, depende de você. Você tem que entender que até esse momento de abrir os seus olhos é com Deus. A partir de então é com você. Você tem livre arbítrio. E o problema é que pegamos essa liberdade e se esquecemos de fazer o básico. Se esquecemos de arrumar o nosso quarto, a nossa cama. Se esquecemos muitas vezes de fazer aquilo que é necessário para com relação a nós mesmos. E daí, é claro, se não fazemos o básico, ficamos pensando no avançado. E o avançado é muito distante, porque para que você consiga ter resultados extraordinários, avançados de fato, para que você alcance muitas vezes aquele sonho grande que você tem, você precisa começar a se entender. A entender que é necessário, sim, disciplina, que é necessário abrir a mão de muitas coisas, pagar o preço, para realmente chegar e ter aquilo que se deseja. Então, não se esqueça de se inscrever aqui no canal,
Deixe o seu comentário, que é muito importante. Compartilhe aí com um número de pessoas considerável, dê esse apoio. Aperte o joinha, fiquem com Deus. Até os próximos vídeos. Um abraço e fui. É isso aí.